consumidor para consumir os produtos. O que vocês fizeram naquele momento assim de caos total, né? Para que vocês pudessem dar realmente a volta por cima? Realmente assim, ó, analisando essa questão da enchente, né, acho que foi a maior que teve, né, dos últimos 100 anos, foi uma coisa Foi. assim, que pegou realmente o nosso povo já tão sofrido em questões da nossa economia, e pegar uma tragédia natural dessa aí realmente, e principalmente pós já uma pandemia, né? Então a Teve pandemia a pandemia já antes. foi assim um Exato. baque muito grande, né, que aí obviamente atingiu o mundo todo, né, não foi uma questão regional, mas nós não merecíamos, né, sofrer mais essa diversidade, mas realmente o povo gaúcho sempre, né, acho que a história do povo gaúcho, o povo brasileiro no todo, né, mas o gaúcho tem uma fibra, uma tenacidade, e mais especificamente estou falando aqui de Gramado, né, essa enchente ela nos atingiu por tabela, vamos dizer assim, só que eu vejo que o período pós-enchente, né, a nossa região aqui, ela acabou sendo mais afetada do que os próprios locais que foram alagados, né, porque se tu parar para pensar ali, os locais realmente, onde eles marcavam no mapa, né, onde tinha os alagamentos e tal, a região metropolitana, Eldorado, a região da Grande Porto Alegre, foi super afetado. Eu andava de barco lá, eu participei da parte dos resgates, até porque para sair de casa, cara, ajudar a fazer alguma coisa, né. E aí eu tenho meu histórico também de milico também, que fui na época, né, da CPUR, de coisa, e digo, cara, vamos botar a mão na massa mesmo, não adianta a gente ficar só olhando. E aí eu sou muito de pescaria, gosto de pescar, gosto das coisas de aventura. Disse, cara, vamos tentar ajudar no que dá. Liga para um amigo pescador, pega um barco de alumínio, bota lá, chegamos lá na Sertório, lá que era o ponto onde saía todas as enchentes, ia fazer resgate, cara, resgatamos um morador de rua que estava morrendo, cara, cheguei a tirar o cara, tirei a roupa do corpo para botar pro cara, então assim, cenas realmente, assim, marcantes, né, mas, cara, você vê o gaúcho, todo mundo se ajudando, e foi impressionante a mobilização da sociedade civil, é uma coisa que orgulhou, acho que orgulhou o gaúcho, orgulhou o Brasil, orgulhou o mundo, né, nossa indústria que é o turismo. Então nós temos uma dependência total do turista, né? E não do turista regional. O turista regional aqui, ele é pequeno perto da proporção de um país inteiro que vem visitar Gramado. Claro. E aí a questão, obviamente, né, do aeroporto. Então, com o aeroporto fechado, nós ficamos aí 6 meses, né, sem receber turista. E eu ouso dizer aqui, né, que esses 6 meses ele não é 6 meses estanque, né, porque o aeroporto pode ter ficado fechado durante 6 meses, só que essa escassez desse turista vir para cá, ela se estendeu após esses 6 meses. Tá? E a minha análise é por quê? Porque o turista, ele não compra passagem para amanhã. Então ninguém sabia quando iria abrir o aeroporto. Claro. Tinha-se notícias, né? Isso ali foi eu acho que foi início de maio, que aconteceu isso aí, final de abril. E aí começou, fizeram as análises, tal, não, vai abrir em novembro, vai abrir em dezembro. Aí abriu, sei lá, em dezembro parcialmente. Só que essas notícias, elas vinham no decorrer desse período sem uma data definitiva e sem uma certeza. O turista está se programando. O turista, aquele que viria para o Natal aqui, já não veio para o Natal. Porque ele disse, olha, a gente pode abrir, mas pode não abrir. E aí o que eu vou fazer com a minha família, minha programação de fim de ano? E janeiro, mesma coisa, fevereiro, então começa a normalizar esse movimento aí de novo, ali por março desse ano. Então, ele durou, em vez de 6 meses, durou 8 meses, 9 meses. Então, assim, realmente foi um período muito difícil para nós, inclusive, acho falando, aí estou falando do nosso caso concreto, foi pior que a pandemia, porque na pandemia a gente tinha uma certa previsibilidade, né? Poderia abrir à noite, poderia abrir certos locais, determinados períodos, e aqui a gente não tinha uma previsão de nada.